Aqui é o engenheiro Alessandro. Hoje vamos ter uma conversa breve aqui sobre qual tipo de fundação utilizar na sua obra. Então eu trouxe um mapa mental aqui e também depois a gente vai fazer alguns cálculos, né? Então esse vídeo é destinado aí para os engenheiros, para quem vai construir, né? Para ajudar você a definir o melhor tipo de fundação para sua obra. No vídeo onde eu expliquei um pouquinho sobre a SPT aqui no canal, eu trouxe aqui um exemplo de muita gente que acaba fazendo uma sapata dentro da sua obra, às vezes uma obra de médio porte, a pessoa cava 1,5 m, faz uma sapata aqui, só que não entende que muitas vezes o solo ele acaba perdendo a resistência posteriormente, ou até mesmo tendo uma presença de lençol freático, e numa presença, por exemplo, de uma broca aqui, já inviabilizaria tua obra, né? Já poderia dar problemas, tá? Então hoje eu vim te trazer esse vídeo para ajudar você a definir o tipo de fundação, tá? Logo mais a gente vai fazer cálculo, vou começar com uma explicação aqui utilizando o mapa mental. Então são 3 pontos fundamentais para a gente decidir o tipo de fundação a utilizar na obra. São eles, tá? Viabilidade econômica, certo? Custo, né? Não adianta você fazer uma fundação que vai custar mais do que tua obra e muitas vezes vai inviabilizar o teu empreendimento. Imagina que você é um cara aí que investe para vender, né? Dependendo da fundação que você for utilizada, realmente a fundação pode custar mais do que a sua obra. Então acaba não compensando, mais vai valer para você vender esse terreno para uma pessoa que vai fazer uma construção de menor porte, que precise de uma fundação bem menor, do que você ter que investir numa fundação. Ao invés, né, seria muito melhor você trocar o seu terreno por outro ou comprar outro, que seria mais barato, né? Então vamos lá. Outra questão muito importante é o solo, tá? Porque a partir do teu solo você também vai utilizar ele para definir o teu tipo de fundação. Então imagine que o teu solo ele é muito bom, você vai conseguir colocar um prédio ali com sapatas, tá? Agora se o teu solo for muito ruim, nenhuma casa sem uma fundação profunda, uma estaca, você vai conseguir fazer sem ter patologias. Isso é sério. Então o solo é muito importante também. Além disso, as cargas, né? Tudo vai depender também de quanta carga que está chegando na fundação. Então você imagina aí que você tem um solo com uma resistência média. Se você tem uma carga média, você vai conseguir fazer uma fundação com um ótimo custo-benefício naquele solo. Agora, se você tem muita carga para um solo de resistência média, você vai ter que aí investir em fundações mais caras para afundar, passar por esse solo até atingir uma camada mais profunda, uma camada mais resistente do solo. Tá? Então são 3 pontos fundamentais. Pega um caderninho e anota aí que tá bem interessante esse vídeo. Vamos começar falando aqui sobre as cargas. Tá? As cargas é bem simples, vai vir do projeto estrutural. Então se você não é o projetista da superestrutura, que é o que está acima da fundação, você vai pedir para o projetista da superestrutura as cargas nos pilares. Tá? A partir disso, daí você vai conseguir definir o tipo de fundação. Se você é o projetista da estrutura, você vai calcular as lajes com as suas sobrecargas, com as cargas acidentais, com as cargas de revestimento, vão passar os seus esforços para as vigas, tá? Junto, é claro, com o peso próprio, que eu acabei esquecendo de mencionar, mas também faz parte. Essas vigas, peso próprio, mais carga das lajes, mais carga de alvenaria que tiver em cima, vai passar para os pilares, e dos pilares até o solo vão carregar todas as cargas e vão transmitir para as fundações. Por exemplo, se você tiver um bloco com estaca, essas cargas vão ser transferidas daí a partir desse conjunto bloco-estaca para o solo. Esse solo ele deve ser capaz de absorver as cargas, mas tudo começa ali nas cargas que vêm lá do projeto estrutural. Depois disso, você vai dar uma analisada no solo. A maneira mais básica de você analisar o solo é utilizando a norma. Então você vai pegar uma amostra de solo, vai comparar com uma tabela que tem na norma de fundações para você chegar a uma resistência média daquele solo. Mas o mais recomendado é você fazer pelo menos um ensaio de sondagem, que a gente chama de SPT. Ele não é o melhor ensaio para você fazer para definir a resistência do teu solo. Tem ensaios bem melhores, como por exemplo o CPTU, que ele é muito mais exato, mas hoje em dia o mais utilizado é o SPT, porque ele traz ali um ensaio mais simples, mais custo-benefício, com um resultado ali que através de fórmulas empíricas você consegue chegar a resultado muito, muito próximo, né, da resistência exata do solo. Tá? Então, dependendo do porte da tua obra, já compensa mais você não fazer um SPT e fazer um CPTU,
que vai te dar uma maior exatidão e você vai conseguir economizar ainda mais em fundações. Mas se é uma obra aí de médio ou pequeno porte, um SPT já está muito bom, porque ele vai te dar um ótimo norteamento e com certeza vai fazer você economizar em fundações do que simplesmente fazer uma sapata lá 2x2 por 1,5, 2 de profundidade, tá? O SPT, a gente tem que entender o seguinte, ele não é a única coisa que precisamos. Dependendo do resultado, do número que der o NSPT, a gente, além da resistência, a gente tem que analisar a colapsividade do solo. Não tem como definir, a bibliografia, né, os autores ainda não conseguiram definir uma correlação exata entre o NSPT e a colapsividade do solo. Mas normalmente isso acontece em NSPTs abaixo de 8. Então, se o teu NSPT de apoio da tua fundação for 8 ou menor, se você não sabe ler um SPT, vai aqui no canal que tem um vídeo onde eu mostro, tá? Então, se você não sabe, vê aquele vídeo antes desse vídeo aqui, porque daí lá você vai entender o que eu estou falando aqui, tá? Prosseguindo. Colapsividade do solo, o que que é? Imagina que você chega num NSPT de 4, aí você vai apoiar a tua fundação superficial, a tua sapata, em mais ou menos 1,5 m de profundidade, que tem o NSPT igual a 4. Só que o solo abaixo daquele 4, né, da tua fundação, tua futura fundação, ele é um solo colapsível, de resistência que varia muito quando fica encharcado, molhado. O que pode acontecer é que um dia que haja uma chuva muito forte, uma chuva torrencial, literalmente sofra um recalque a tua fundação muito agressivo, né? Então um recalque muito agressivo pode ter a tua fundação se o solo for colapsível. Como eu falei, existem estudos que mostram que até NSPTs muito altos, mesmo assim tem um solo colapsível. Então, dependendo do porte da sua obra, é interessantíssimo você também, além do NSPT, fazer um ensaio de colapsividade. Agora, se tua obra é de pequeno porte, o que a maioria dos engenheiros utiliza é o NSPT mínimo para você colocar a base da tua fundação, por exemplo, a sapata, tem que ser 5 de acordo com alguns engenheiros ou 8 de acordo com alguns engenheiros. Eu prefiro utilizar 8, tá? Mas daí fica a teu critério. Só recordando, anota aí, dependendo a estrutura que você vai colocar, é interessantíssimo você fazer um ensaio de colapsividade do solo também, além do SPT. E se possível, se for um prédio, por exemplo, faz um CPTU, que é melhor ainda. Tá? E por último, a viabilidade. Imagina o seguinte, que o teu resultado do teu cálculo deu sapatas enormes, com 4 metros por 3 para uma casa aí de 2 pavimentos. Muitas vezes a mão de obra vai ser muito cara para você fazer toda essa escavação com uma fundação superficial. Então mais vale você fazer uma fundação profunda, tá? Então esse é o primeiro detalhe sobre mão de obra. E outro detalhe é sobre fornecedores. Imagina que a tua fundação ela vai ser uma fundação profunda, mas com presença de lençol freático, ok? Daí você fica basicamente à mercê ou de uma estaca cravada, certo, de concreto armado, ou de uma hélice contínua. Seriam duas opções aqui, tá? Tem outras, é claro, né? Uma estaca raiz, mas vamos lá para as mais populares, né? Então, hélice contínua ou uma estaca cravada. Aí você vai ter que analisar. Imagina se a tua região, por exemplo, do lado da tua obra, tem um fornecedor de estaca cravada e a hélice contínua vai ter que vir de outra cidade. Então ali você vai basicamente ter um peso muito maior para a estaca cravada. Pode mudar? Pode, mesmo assim, você tendo que buscar uma hélice contínua? Claro que pode. Imagina que tem uma estrutura antiga bem do lado da sua obra. Na hora de cravar a fundação ali, a estaca, vai tremer tudo. Pode até gerar patologias e até levar à ruína aquela obra antiga. Então, daí você vai se obrigar a ir atrás de uma hélice contínua com a presença de lençol freático. Ou outra fundação também, uma raiz, por aí vai. Uma Strauss, seja lá o que for, tá? Tem outros exemplos, né? Eu só trouxe aqui os mais conhecidos, né? Então, essa questão de viabilidade de fornecedores e de mão de obra também deve ser levada em conta, ok? Então, vamos lá para o ensaio SPT. Aqui temos um exemplo, tá? Olha só, temos um SPT que começa abaixo de 5, aqui, tá? Abaixo de 5 e, consequentemente, também abaixo de 8. Então, a maioria dos autores aqui não utilizaria uma fundação superficial, a menos que as cargas fossem extremamente baixas, ou seja, fosse às vezes só uma laje de um piso, alguma coisa assim, né? Não fosse nenhuma casa térrea.
tá? Então, a pessoa aqui fica à mercê de ou fazer uma fundação superficial a 3 metros de profundidade, correndo o risco de encontrar o lençol freático, porque nesse furo aqui, esse lençol está a 3 metros e 10 centímetros. Porém, esse furo é um furo médio, no meio da obra, ou pode ser no pilar de maior carga. Agora você tem que entender que quando tem poucos furos, é mais difícil você traçar o perfil ali de sondagem do teu terreno. Então, o fato de ter um lençol a 3,10, você querer fazer uma fundação profunda a 3 metros de profundidade, pode complicar bastante. Aqui talvez, dependendo do porte da obra, você fosse mais viável fazer fundações profundas, né? Até uns 4 metros, até o solo impenetrável aqui, né? 3,51 metros aproximadamente, tá? Então, imagina o seguinte, que a pessoa aqui, ela teimou muito, certo? Só um exemplo, que é o que vai acontecer na tua vida. Muitas vezes o proprietário ele vai dizer para você, eu preciso do engenheiro que faça uma fundação superficial, tá? Ou seja, uma sapata. Não quero nada de estaca, né? E muitas vezes você vai fazer. Obviamente, um disclaimer aqui, um aviso. Eu não faço fundação superficial com NSPT abaixo de 8. Tem engenheiro que faz até 5. Tá? Nesse caso aqui, eu vou te dar de exemplo, utilizando esse NSPT igual a 3, para você ver o quão caro seria você fazer uma fundação superficial com NSPT, além de você ter todos esses riscos que eu mencionei. Tá? Então vamos lá. Supor aqui que o engenheiro seja muito teimoso e ele queira fazer uma fundação superficial com sapata. Então, o princípio, né, do cálculo da fundação superficial basicamente vai ser força sobre área. Tá? Como a gente tem o NSPT e não tem o CPTU, uma das fórmulas utilizadas para a gente estimar a resistência do solo é NSPT sobre 50. Nesse caso aqui, como a gente tem o NSPT igual a 3, que tem que pegar do solo onde vai a fundação, ou tem que pegar o menor do bulbo de pressões, não vou entrar em detalhes nesse vídeo, para não ficar muito longo, tá? Mas pegamos 3 dividido por 50 dá 0,6 MPa. Tá? MPa para kN por metro quadrado, a gente tem que multiplicar por 1000, vai ficar 60 kN por metro quadrado, é a resistência do nosso solo. Agora vamos imaginar que a nossa carga do pilar tem 2.000 kN. Tá? 2.000 kN a gente coloca na fórmula aqui, tá? Então tensão do solo vai ser 60 igual a 2.000 dividido pela área. Vamos resultar aqui numa área, só deixa eu ajeitar a fórmula aqui, de 33,33 metros quadrados a fundação por sapata. Lembrando, olha como influencia bastante. A gente verificou o solo, tá? Verificou aqui a resistência do NSPT e olha como a carga interfere bastante na fundação. 2.000 kN a carga de um pilar gera uma sapata enorme, de 33 metros quadrados, ou seja, a gente teria que fazer uma sapata, se fosse quadrada, de praticamente 6 metros por 6. Sem falar a profundidade ali, que no caso seria 2,5 metros. Imagina só, tá? Então imagina o gasto de mão de obra que você teria, tá? Agora vamos imaginar que a carga do pilar seja 200 kN, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. 200 kN já mudou. Temos fundação de aproximadamente 1,85 por 1,85. Mesmo assim, uma fundação bem grande. Imagina que você tem quase 2 metros por 2 metros uma fundação. E 200 kN é uma carga aí relativamente baixa. Tá? Então, para você ver que quanto ruim é esse solo, a ponto de realmente ser praticamente inviável aí uma fundação superficial. Tá? Muitas vezes, se na cidade tiver, por exemplo, uma empresa de estacas cravadas e for viável ali, não tiver nenhum vizinho que muito próximo ali, nenhuma estrutura muito antiga, nenhuma edificação que possa vir a ter patologias com cravação de estacas, é muito mais viável você fazer uma estaca profunda aqui. Alessandro, poderia fazer uma broca? Não, tá? Você não consegue alcançar aqui os 3,51 com broca. Se você, obviamente, através do seu cálculo, precisar ir até o solo impenetrável, você não consegue com broca. Por quê? Porque você tem um lençol freático a 3,10 metros. Ah, mas eu vi que um cara coloca um cano e uma sacola na ponta quando tem lençol freático e daí concreta com broca. Assim, na norma não tem essa metodologia, tá? Então o engenheiro ele tem que ser, como você vai assinar ali aquela estrutura, vai ficar no teu nome como responsável o resto da vida da estrutura, tá? Então você tem que ser bem conservador, tá? Em relação a esses métodos, né? E muitas vezes a economia que você vai
ter frente a esse método, métodos, digamos assim, não normatizados, você pode esquentar muito a cabeça lá na frente. Imagina que isso acaba num processo judicial. Você tenta explicar para o juiz que você fez uma maneira ali, colocando um cano e uma sacola na ponta. Provavelmente você não vai ter a mínima razão ali. Na hora que for feita uma perícia na estrutura, vai ver que houve algum problema ali na execução. Aí, quem sabe, aí você vai ter um baita de um prejuízo lá na frente. Tá? Então, busque sempre faça as coisas dentro da norma. Nesse caso aqui, ó, broca, trado, não dá para fazer. Se o projeto pedir 3,50 metros de profundidade da fundação, você não pode colocar broca, porque vai ter lençol freático a 3,10 metros, ponto final, tá? Não insiste, senão você pode acabar tomando a pior lá na frente, tá? Então aqui um exemplo, como eu falei, se não tiver fundações, edificações antigas próximo, tiver uma empresa, ser um custo-benefício interessante, a estaca cravada de concreto, daria para cravar ela até o solo impenetrável e aguentaria aí a carga, tá legal? Mas isso, obviamente, vai depender daqueles 3 pontos que eu te falei aqui no comecinho sobre qual fundação usar. Então lembrando, 3 pontos fundamentais para a escolha da tua fundação: cargas, solo e viabilidade financeira. Tá legal? Então é isso, se inscreve aí e até mais.